Tem cinco países que qualquer analista internacional, por melhor que seja, ele daqui até segunda ele vai ter dificuldade em responder. Irã, Cuba, Venezuela, China e Ucrânia. Eu vou dizer por quê. O Trump, que vai tomar posse segunda, não é o mesmo Trump que tomou posse 8 anos atrás. Nós somos materialistas dialéticos. Se achar que é a mesma pessoa, não mudou nada, né? O Trump não abriu a boca sobre Edmundo González na Venezuela. E ele inventou o Guaidó, presidente encarregado. Ele não falou nada do González. Ah, não, é o novo presidente. Ele não abriu a boca. Ele precisa do petróleo venezuelano. O petróleo venezuelano, para chegar nos Estados Unidos, e é muito melhor comprar petróleo dos outros do que gastar o meu. Os Estados Unidos têm, ele tem petróleo próprio, mas eu prefiro comprar dos outros do que gastar o meu. A reserva dele, se ele usar, ele gasta 20 milhões por dia. 10 vezes o que o Brasil produz. 20 milhões. Teve época que ele produzia 8, importava 12. Hoje ele está produzindo 12, importando 8. Se ele puder voltar a produzir 8 e importar 12, melhor. E importar 12 da Arábia Saudita, ele anda 15 mil quilômetros e o frete é muito caro. Se vier da Venezuela, ele anda 2 mil, 3 mil quilômetros. O frete é mais barato. O Trump é pragmático. O Trump é um empresário. Não é? Será que as contradições com a Venezuela são tão grandes assim? Então, nós não sabemos ainda. Ele vai arrochar mais a Venezuela ou vai distensionar? Não sabemos. Se eu dar uma opinião aqui, eu tenho 50% de chance de acertar. Analistas internacionais gostam de acertar. Por exemplo, uma que eu já estou acertando faz tempo, eu estou falando, não vai parar a guerra da Ucrânia no dia seguinte, como ele está falando. E está em todos os jornais. Está em todos os jornais. Aquela guerra não vai parar tão fácil. Não tem hipótese. Não querem que pare aquela guerra, né? Dentro da Ucrânia, o Zelensky, a União Europeia, não é simples parar aquela guerra. O senhor veja uma coisa, a guerra da Ucrânia, o plano que o Donald Trump tem nunca vai ser aceito pelos russos. Porquê? Porque o plano que ele tem é haver uma zona desmilitarizada e nessa zona desmilitarizada estarem exércitos ou da NATO ou da União Europeia, que significa a mesma coisa, não é? Que vão assegurar que não existe mais hostilidades entre os russos e os ucranianos. A Rússia não vai aceitar isso. Ainda vou dizer mais uma coisa. É que nos planos da Rússia para a negociação, para acabar a paz, vai estar a OTAN voltar às fronteiras que tinha em 1991. Ou seja, às fronteiras da Alemanha. E certamente que Donald Trump não vai aceitar isso também. Então, ninguém espera que vai haver uma solução milagrosa, como o Donald Trump disse, em campanha eleitoral, porque isso não vai existir. Isso é bobagem, isso é história. Não é? É história, como é que você diz? História para boi dormir, não é? Isso não é assim. Fala isso. Isso não é assim. Isso não é assim. A Rússia tem uma posição muito definida de como resolver a questão. Primeiro, acabar com a desmilitarização da Ucrânia, a desnazificação da Ucrânia, assegurar o estatuto neutro da Ucrânia, portanto, a não entrada na NATO, assegurar que a Ucrânia nunca terá armas nucleares e fazer regredir a OTAN às fronteiras de 1991. São 5 pontos. Se um destes 5 falhar, não há acordo. Esta é a minha perspectiva. O que é que o senhor acha? É isso, né? Ele não chegou a formular uma proposta para o fim da guerra, mas o que ele andou soltando por aí, juntando tudo,
a Rússia já rejeitou. E como é que se resume o que é que seria a proposta dele para acabar com a guerra? Adiar por 20 anos o ingresso da Ucrânia na OTAN. A linha de contato até onde está agora a ocupação de terras da Rússia, parar por ali o conflito na linha de contato atual. E terceiro, alguns países europeus mandam algumas tropas que não sejam da OTAN para ajudar ali naquela linha de contato para assegurar que não haja mais o conflito. A Rússia rejeita as três coisas. Primeiro, mas quais são os países da União Europeia que tenham tropas para mandar para lá? Quais são? Que não sejam da OTAN. Que não sejam da OTAN. Nenhum. Né? Não há. Mas começando pelo ponto 1, o Putin fala assim, não é adiar por 20 anos, a Ucrânia jamais entrará na OTAN. Então esse aí é o primeiro ponto que é impossível de aceitar. Não é adiar por 20 anos, é jamais entrar. E o segundo ponto, linha de contato, não é o problema de parar ali onde está. A Rússia quer o reconhecimento da sua soberania em todos os territórios já conquistados e anexados. Então, por isso que eu estou dizendo, não tem como você parar aquilo lá. Não tem soldados lá, dos Estados Unidos. Então, não é só chamar soldado. Não basta você parar de mandar dinheiro. Não adianta. Né? Então, isso... Bom, para concluir aqui, Cuba. Você viu que agora o Biden, faltando 4 dias para acabar o governo, ele tirou Cuba da lista de países que financiam o terrorismo. Que barbaridade! Cuba só exporta vacina, médico, né? Barbaridade. Aí ele diz que nos últimos 6 meses não detectou nada, que Cuba estava apoiando nada de terrorismo. Então ele tirou da lista. O Trump vai colocar de novo? Nós não sabemos. Temos que esperar segunda-feira. Não adianta eu falar agora, vai colocar de novo. Eu posso errar. Até porque foi o Trump que no primeiro mandato dele colocou Cuba outra vez na lista dos países patrocinadores do Obama tinha tirado. O Barack Obama tinha tirado. Então, Ucrânia falei, Venezuela falei, Cuba falei, Irã, né? O Irã. Nós não sabemos se ele vai bombardear o Irã. Um amigo meu, o doutor Assad Frangi, né? Que é um analista geopolítico de primeira grandeza. Eu tenho ouvido. E você tem ouvido ele? Ele está entusiasmado com o novo Oriente Médio sobre o Trump. Ele está dizendo que os Estados Unidos vão reconhecer o Irã e vão reabrir a embaixada inteira. Eu não concordo com a avaliação dele, mas ele acha possível. E olha, tem gente que acha que os Estados Unidos vão bombardear o Irã. Então, olha só a avaliação completamente oposta. Mas é possível reatar com ele? É possível, tudo é possível. Não, o senhor veja, há aqui uma outra hipótese, por exemplo, durante o primeiro mandato do Donald Trump, ele chegou a apertar a mão ao Kim Jong-un da Coreia do Norte, sem abrir a embaixada na capital da Coreia do Norte. Portanto, eu não me admira que ele, para fazer parar o programa nuclear iraniano, que ele chegue até a apertar a mão do presidente do Irão. Mas isso não significa que tenham relações diplomáticas estáveis. Ele quer é fazer parar, eventualmente poderá ser assim, poderá querer fazer parar a expansão do programa nuclear do Irão, que, como sabemos, está a ser trabalhado, embora o Irão diga que não. Mas o enriquecimento do urânio está a ser feito. Para alguma coisa o Irã, se quiser, já faz a bomba, viu, Balsinhas? Só não faz a bomba ainda porque existe uma fatwa. Fatwa é um decreto islâmico da época do Khomeini proibindo a fabricação da bomba, mas o Khamenei não quer revogar esse decreto. Há uma pressão forte em cima dele para que revogue isso, e ele já tem aí o enriquecimento. Eles podem enriquecer até 95%, não tem dúvida, mas eles não fazem isso ainda porque existe essa proibição. E a última coisa que eu queria, nós estamos chegando a 1 hora, é a China, né?
Mas antes de falar da China, eles estão preparando um telefonema tudo coreografado, né? Isso aí é coreografia, televisões, né? O Trump vai ligar para o Vladimir Putin, né? E depois disso, da posse, eles vão marcar um encontro, pode ser que seja na Suíça, em algum lugar. Tudo isso, qual é o objetivo? Eles vão retomar uma política que já houve de aproximar a Rússia da Rússia para ver se a Rússia se afasta da China. Não que eles gostem da Rússia, mas é tentar atrair a Rússia para descolar a Rússia da China. Isto não vai acontecer. Mas a Rússia, por absoluto pragmatismo, ela vai aceitar essas aproximações, mas isso não significa o afastamento. Agora, a última coisa é Irã, Cuba, Venezuela, Ucrânia e China. Qual será a política dele com a China? Ele não vai fazer uma guerra militar com a China, mas ele vai abrir uma guerra comercial com a China, impondo tarifas de, no mínimo, 20%. Isso é uma faca de dois gumes. Aí deve ter esse provérbio popular, né? Faca de dois gumes, né? Então, isso pode causar problemas inflacionários nos Estados Unidos, né? Eles compram por ano da China 500 bilhões de dólares e a China compra dos Estados Unidos 100. Então, você veja que o déficit é um enorme rombo de 400 bilhões de dólares, né? Não tem como sair. Aí ele põe 20%, aí vamos dizer que em vez de comprar 500, eles vão comprar 350. Esses 150 que não compram da China, eles vão forçar a comprar dos Estados Unidos. Só que é um custo de 20% a mais. Isso inflaciona os produtos, né? Isso é um problema econômico nos Estados Unidos, né? Bom, é isso, Balsinhas. Não sei se ficou alguma questão.